Nesse vídeo eu vou te falar 3 erros que você, investidor ou investidora, certamente comete ou já cometeu com os seus investimentos. E não se preocupa que nesse vídeo aqui eu não vou te falar sobre aqueles erros bem básicos, sobre diversificação, não investir na poupança ou algo nesse sentido. Não. Aqui nesse vídeo eu vou me aprofundar nos erros reais, que eu acredito realmente que trazem aí bastante prejuízos para sua carteira de investimentos, para você como investidor ou investidora. O primeiro erro, e eu diria que é um erro assim que não importa se você já investe há mais tempo ou não, ele pode ser um erro bem perigoso, que é o de escolher o produto de investimento apenas pela rentabilidade. E aqui, se você está no meu canal, talvez você já saiba, né? E se você ainda não sabe, é melhor você assistir mais vídeos aqui do meu canal, mas existe uma relação entre risco e o retorno em qualquer tipo de investimento, seja ele do mercado financeiro ou não. Então isso significa, o que é essa premissa, né, de risco e retorno, essa relação? Que quanto maior for o retorno desse investimento, consequentemente, ou provavelmente, maior é o risco que você estará exposto ao investir nesse produto de investimento. Então, quando a gente corre ali o dedo na nossa corretora e a gente vê que existem produtos de investimento que estão entregando uma rentabilidade maior do que outros, certamente é porque você estará correndo algum tipo de risco maior ao investir naquele produto de investimento do que em outro. E aqui eu quero compartilhar uma história que eu acho que é bem válida de trazer para cá. Eu já escutei várias pessoas me falando assim: Luana, mas esse investimento aqui, eu te garanto uma rentabilidade X por mês e ele não tem risco. Veja bem, primeiro ponto, que qualquer tipo de investimento, algum tipo de risco vai existir. Nem que seja aquele risco, eventualmente, de liquidez, que você não pode resgatar aquele recurso no momento que você quer. Mas algum risco existe. Então vamos pensar assim: eu vou comprar um imóvel. Concorda que normalmente investir em imóveis é algo que aparentemente é menos arriscado? Beleza. Mas concorda também que ao investir, ao comprar um imóvel, eu posso depois descobrir, ou esse prédio pode vir a ter um problema estrutural nesse prédio, ou nessa construção. Eventualmente podem vir a construir alguma coisa que pode desvalorizar esse imóvel ali na região. Eventualmente pode acontecer alguma coisa nessa cidade que pode ser que desvalorize os imóveis da região, dessa cidade, desse bairro. Então, entende como riscos existem, sim, inerentes ali àquele negócio, àquele tipo de investimento? A mesma coisa no mercado financeiro. Então, desconfie muito se alguém te falar que existe um investimento que é livre de risco. E não menos importante do que isso, não escolha os seus investimentos sem nenhum critério, olhando apenas a rentabilidade. Então a gente vai pegar aqui, ó, vou trazer um exemplo prático para vocês. Se a gente abre a corretora aqui, eu vou trazer a corretora XP. Se a gente abre aqui, o que a gente consegue ver? Que nós temos o CDB aqui do Banco Master pagando muito mais do que outros CDBs nas mesmas categorias, vamos dizer assim, nas mesmas características, que estão pagando menos. Por que será que esse CDB está pagando tão mais do que os outros? Bom, provavelmente o banco quer fazer uma grande captação, está precisando de dinheiro, mas qual que é o risco, né? O que está acontecendo com essa instituição que ela está se vendo obrigada a pagar mais para conseguir uma captação maior? Outro ponto, Luana, mas tem o FGC nesses casos de CDB, LCI, LCA. Claro, com certeza tem o FGC e ele já nos garante aí uma segurança de até R$250 mil por CPF por instituição. Mas a gente precisa cuidar que ao nos tornarmos investidores que estamos sempre olhando primeiro a rentabilidade a qualquer custo, sem nenhum tipo de critério, isso acaba se tornando um pouco vicioso. E o cuidado que é necessário ter é que aos poucos esse investidor ele vai começar a escolher outros tipos de produto de investimento pela rentabilidade, até mesmo aqueles que não têm nenhum tipo de cobertura do FGC. E aí se torna um grande perigo e é sim um grande erro. A minha consultoria de investimentos, por exemplo, tem produtos de investimento que, por mais que o retorno seja muito bom, eu prefiro não recomendar para os meus clientes, porque a relação risco-retorno que esses meus clientes vão receber não vale a pena para a carteira desse cliente. Inclusive, se você tem interesse em ser cliente da minha consultoria, eu vou deixar aqui nos comentários
um e-mail da minha equipe que você pode entrar em contato para a gente avaliar a sua carteira e te explicar como que funciona a consultoria de investimentos. O segundo erro que eu acredito que pode prejudicar bastante a carteira de investimentos de um investidor é esse investidor que já tem aí um capital alocado, que já consegue fazer a diversificação da sua carteira, porque veja, quando a gente está falando de um patrimônio muito pequeno, meio que nem é possível fazer uma diversificação efetiva na carteira, né, dessa pessoa, desse investidor. Se a gente está falando de uma pessoa que tem aí 1.000, 2.000, 5.000 reais, às vezes faz muito mais sentido a gente construir essa reserva financeira, aplicar aí em investimentos pós-fixados, que rendem 100% do CDI, do que efetivamente já começar a fazer uma diversificação, né? Mas então, se a gente está olhando para esse investidor que já tem um volume financeiro maior investido, que já consegue fazer uma diversificação, que já consegue pensar em objetivos de curto, médio e longo prazo e longuíssimo prazo, um erro que é muito comum é investidores que têm sim, né, objetivos de médio, longo e longuíssimo prazo não terem na sua carteira ativos que sejam indexados à inflação, aqueles famosos IPCA+, ou algum fundo de investimento em AB, ou algo nesse sentido, tá? Historicamente, o Brasil é um país aí que viveu vários anos de hiperinflação, a gente teve vários momentos aí que o nosso juro real ele foi negativo, porque a inflação foi maior do que a nossa taxa de juros. Então, é muito importante quando a gente pensa em investimentos de um prazo para médio, longo ou principalmente longuíssimo prazo, que uma parte da nossa carteira esteja indexada e esteja aplicada em ativos indexados à inflação. E aqui é muito importante, eu quero até trazer um dado bem interessante para vocês, que se a gente pega os produtos de investimento aí que tenham uma rentabilidade IPCA mais 5,5 para cima, né? Ou seja, essa taxa a partir de 5,5 para cima, historicamente ele bate o CDI, ele entrega mais do que o CDI. Então é bem interessante esse resultado e aí isso comprova que faz sim muito sentido a gente ter esse tipo de produto na nossa carteira e é um erro a gente não ter. Inclusive, se esse vídeo tá fazendo sentido para você, já deixa o seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas e aproveita para se inscrever aqui no canal. Então, bora pro terceiro erro, que eu acredito que aí pode ser um erro fatal na sua carteira de investimento. O terceiro erro é algo que eu vejo muito na minha consultoria de investimentos, tá? São investidores que acabam aceitando cegamente qualquer tipo de sugestão do seu gerente, do seu assessor de investimentos, até mesmo de um consultor. E por que eu digo cegamente? Porque certamente, se você confia, né, em algum profissional, é porque provavelmente ou você não tem conhecimento suficiente ou, que é a maioria das vezes que acontece, você não tem tempo para conseguir acompanhar o que está acontecendo no mercado, entender qual é o melhor produto de investimento que faz sentido para o seu perfil, para os seus objetivos, para o seu momento de vida. O grande erro e o principal problema está em você acreditar piamente na recomendação que você recebe. E aqui eu não estou dizendo que o profissional vai te enganar ou algo nesse sentido, porque várias vezes eu já falei aqui, eu falo nas minhas outras redes também, que o problema não é especificamente o profissional, o gerente de banco, o assessor de investimentos, porque existem pessoas boas, profissionais ruins e profissionais bons em qualquer segmento, em qualquer local, tá? A questão é que o sistema, né, a forma como o mercado financeiro está inserido é uma forma muito ruim. Por que que eu digo isso? Porque o gerente de banco, ele tem meta para bater, então ele trabalha para o banco, ele precisa muitas vezes indicar produtos de investimento que são para bater as metas que o banco tem. Na outra ponta, a gente tem assessores de investimentos que o salário, né, a remuneração deles depende dos produtos de investimento que eles indicam para os clientes. Então percebe que muitas vezes não é nem o profissional, é o sistema. E aí esse investidor confia cegamente nesse profissional e acaba depois, chegam até mim vários investidores com uma carteira de investimentos horripilante, justamente porque provavelmente ou era produto de investimento que era para bater meta ali do gerente, ou era porque esse assessor ganhava uma remuneração maior se os clientes tivessem esse produto em carteira. Então, o que eu diria que é esse erro, né? É esse investidor, ele não ter o mínimo conhecimento sobre produtos de investimento, não ter a mínima noção
do que faz sentido para ele ou o que não faz. Por exemplo, um caso que é muito emblemático, que eu atendo muito, eu tenho muitos clientes que são médicos, né? E muitos médicos, eles não fazem a sua declaração de imposto de renda no modelo completo. Eles fazem a declaração de imposto de renda no modelo simplificado. Porque a remuneração vem ali da sua empresa, da sua PJ, que emite nota, já pagou imposto, e ela entra na pessoa física como um valor ali não tributável, então já é isento. E aí, na maioria das vezes, vale mais a pena esse profissional, esse médico, como é o caso que eu estou dando aqui de exemplo, fazer a sua declaração no modelo simplificado, se as suas despesas ali também, elas não são tão altas, né? Enfim, e aí vários clientes que eu atendo têm previdência privada no formato de PGBL. Todo mundo do mercado financeiro deveria saber que uma previdência no formato PGBL, ela só é interessante para o cliente, para o investidor, se esse investidor ele utiliza o benefício fiscal na sua declaração de imposto de renda. E obrigatoriamente a sua declaração de imposto de renda precisa ser no modelo completo, então não faz o menor sentido esse investidor fazer aportes recorrentes, ou se não for recorrente, se for esporadicamente, em uma previdência no formato de PGBL, porque no momento do resgate, esse investidor ele vai pagar imposto sobre o seu patrimônio total investido naquela previdência. Então, olha o erro básico, né? Às vezes é porque aquela instituição só comercializa previdência no formato de PGBL e tem meta para bater em previdência. Então, vamos oferecer previdência para qualquer um, não importa se faz sentido para esse cliente ou não. E isso é muito comum, tá? São vários casos. Inclusive, se você está assistindo meu vídeo, tem uma previdência no formato PGBL, não sabe se é o formato ideal ou não, entre em contato comigo para a gente olhar aí, fazer uma consultoria de investimentos para você, tá? Então, eu diria que esse investidor, ele precisa ter um conhecimento básico sobre o mercado financeiro, sobre produtos de investimento, ou ele contrata uma consultoria independente. O que é essa consultoria independente? E aí eu vou falar um pouco também a forma como eu trabalho, porque é uma consultoria que o cliente, você investidor, está pagando para o profissional. E aí esse profissional, ele não tem viés de meta, de comissionamento. Então esse profissional, ele realmente vai avaliar o seu caso. É a mesma coisa que você, por exemplo, chegar numa nutricionista e descobrir que essa nutricionista é comissionada pelos produtos da farmácia de manipulação. Então, ela te passa uma lista enorme de vários produtos que você tem que fazer manipulado, vários suplementos. Você vai lá, ela diz, inclusive, qual é a farmácia que você tem que ir, você vai lá, faz naquela farmácia e depois você descobre que ela ganhava comissão. E aí, será que aqueles suplementos você realmente precisava tomar todos aqueles? Será que precisava ser naquela farmácia de manipulação que ela te indicou? Percebe? É a mesma coisa que acontece dentro do mercado financeiro, mas de uma forma muito pior, eu até diria, porque nós estamos falando sobre o seu patrimônio e é o patrimônio que você trabalha para conquistar, que provavelmente você está pensando em atingir aí a sua independência financeira. Então, esse é um erro muito importante que acontece de forma, eu diria até que constante demais. Inclusive, tudo isso que acontece dentro do mercado financeiro, vamos dizer assim, nos bancos, nas corretoras, a questão de comissionamento de assessoria, pode ser tema para um outro vídeo. Se você quiser, eu faço um vídeo aí abrindo a caixa preta de como realmente acontece dentro dessa parte aí do mercado financeiro, porque eu tenho experiência, né? Já trabalhei tanto dentro de grandes bancos quanto em corretoras. Então, se você quiser, já escreve aqui se você quiser um vídeo onde eu aprofundo mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir aqui, se inscrever no canal e me conhecer nas outras redes sociais.